De veteranos do vaudeville que transformaram seus filhos em estrelas a quem dotou suas famílias com todos os talentos imagináveis, algumas famílias de Hollywood conseguiram não apenas garantir seu lugar no firmamento, mas melhorar seus legados geração após geração. Vamos falar sobre as 25 famílias mais importantes da história de Hollywood, com base em suas contribuições para a indústria, assim como a medida em que seu poder é sentido hoje. David O. Selznick e Louis B. Mayer. David O. Selznick estava destinado à grandeza em Hollywood, seguindo os passos de seu pai, o produtor de filmes mudos, Louis Selznick. Mas sua ascensão na indústria não foi apenas sobre talento. Também envolveu a formação de alianças poderosas. Em 1930, ele fez história em Hollywood ao se casar com Irene Mayer, filha de ninguém menos que Louis B. Mayer, o lendário chefe da MGM. A carreira de Selznick o levou da MGM para a Paramount, depois RKO, antes de voltar a trabalhar ao lado de seu sogro na MGM em 1933. Como vice-presidente e chefe da sua própria unidade de produção, ele prosperou sob a influência de Mayer. Na época, Mayer não era apenas um executivo de estúdio qualquer, era uma potência, o homem por trás da famosa frase, mais estrelas do que há no céu. Ele até desempenhou um papel fundamental na formação da instituição mais prestigiada de Hollywood, reunindo 36 figuras da indústria em 1927 para formar a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, a organização por trás do Oscar. Mas Selznick tinha ambições próprias. Em 1935, ele deixou a MGM para lançar seu próprio estúdio independente, Selznick International Pictures. A mudança valeu a pena de forma espetacular. Sob sua liderança, o estúdio produziu filmes icônicos como Nasce uma Estrela em 1937, Rebecca em 1940 e O Vento Levou em 1939, filme que, ajustado pela inflação, continua sendo o de maior bilheteria de todos os tempos. Seu legado no cinema continuou com seu filho Daniel Selznick, que também se tornou produtor. Os Coppolas. A árvore genealógica da família Coppola se estende muito, mas em seu núcleo está o lendário Francis Ford Coppola, um cineasta que moldou Hollywood nos anos 70. Ele redefiniu o cinema com O Poderoso Chefão em 1972, A Conversação em 1974 e Apocalypse Now em 1979. Além de seu próprio trabalho, Coppola desempenhou um papel crucial ao apoiar grandes nomes do cinema como Akira Kurosawa e Jean-Luc Godard, através de seu estúdio American Zoetrope, cofundado com George Lucas em 1969. A influência dele se estende por gerações. Sua filha, Sofia Coppola, fez sua estreia na direção com As Virgens Suicidas, antes de ganhar um Oscar por escrever Encontros e Desencontros. Seu filho Roman Coppola ganhou um Globo de Ouro por seu trabalho cinematográfico, enquanto seu falecido filho Giancarlo Coppola deixou um legado que continuou com sua filha Gia Coppola, que dirigiu Palo Alto em 2013. Mas a dinastia Coppola não para por aí. A irmã de Francis, Talia Shire, é uma atriz indicada ao prêmio da Academia e mãe do ator Jason Schwartzman. Seu irmão August Coppola deixou sua marca como acadêmico e executivo de cinema. E seu filho, ninguém menos que o ator vencedor do Oscar Nicolas Cage. Com uma linhagem tão rica, o nome Coppola continua a ser um dos mais influentes na história de Hollywood. Os irmãos Warner. Os irmãos Warner, Harry, Albert, Sam e Jack construíram um dos primeiros grandes estúdios de Hollywood. E acredite ou não, eles fizeram isso com a ajuda de um cão. Depois de incorporar oficialmente a Warner Brothers em 1923, eles encontraram um pastor alemão treinado chamado Rin Tin Tin. O cachorro se tornou uma grande estrela de bilheteria, trazendo o sucesso financeiro de que precisavam para dar um salto audacioso no futuro do cinema. Esse salto ocorreu em 1927 com O Cantor de Jazz, o primeiro longa-metragem falado. Foi uma aposta, mas valeu a pena. O sucesso do filme marcou o início da Era do Som, solidificando a Warner Brothers como um dos estúdios fundamentais de Hollywood. Durante a Era de Ouro, a Warner Brothers foi um dos grandes 8, moldando a indústria e transformando atores contratados em lendas. Bette Davis, Humphrey Bogart e Errol Flynn foram apenas alguns dos astros que ascenderam sob a bandeira do estúdio. Ao longo das décadas, os Warner Brothers, especialmente Jack, que permaneceu no comando até sua aposentadoria em 1969, supervisionaram a produção de alguns dos clássicos mais duradouros do cinema. Casablanca em 1942, Uma Rua Chamada Pecado em 1951, Minha Bela Dama em 1964 e Bonnie e Clyde em 1967.
7, todos levavam o nome da Warner Bros., consolidando seu lugar na história de Hollywood. E hoje, o estúdio continua a ser um dos mais poderosos da indústria. Os irmãos Marx. Muito antes da era de ouro de Hollywood, os irmãos Marx, Groucho, Chico, Harpo, Zeppo e Gummo já eram estrelas. Eles começaram no vaudeville no início dos anos 1900, iluminando o palco com sua sagacidade rápida e comédia pastelão. Seu sucesso na Broadway logo abriu as portas de Hollywood, onde se tornaram pioneiros da comédia cinematográfica. Nos primeiros dias do cinema sonoro, os irmãos experimentaram com filmes falados antes de assinar com a Paramount. Sob esse contrato, criaram 3 das comédias mais influentes de todos os tempos. Negócios de Macaco, em 1931. Plumas de Cavalo, em 1932. E Sopa de Pato, em 1933. Sua mistura característica de piadas rápidas, humor absurdista e sátira social afiada estabeleceu um novo padrão para a comédia. Mesmo após a era dos filmes, o legado dos Marx continuou. Groucho se reinventou no mundo do rádio e da televisão, apresentando o querido programa de perguntas You Bet Your Life, de 1947 a 1961. Seja no palco, na tela ou nas ondas do ar, os irmãos Marx deixaram um modelo de comédia que ainda influencia a comédia hoje. Os Barrymore. A dinastia Barrymore começou em 1874, quando Maurice Barrymore deixou a Inglaterra rumo a Nova York, subindo ao palco da Broadway ao lado da atriz Georgiana Drew. A união deles em 1876 não foi apenas um casamento, foi a fundação de uma lendária família de atores. Os 3 filhos, Lionel, Ethel e John Barrymore, trilharam seus próprios caminhos para a fama, consolidando o lugar da família na história do entretenimento. A carreira de Lionel Barrymore se estendeu por décadas, com atuações marcantes em Grande Hotel em 1932, Quando a Tormenta Passar em 1948, e A Felicidade Não Se Compra em 1946. Ele até ganhou um Oscar por Alma Livre em 1931. Ethel Barrymore tornou-se um ícone do teatro, não apenas como uma atriz celebrada, mas também como uma apoiadora fundadora da Actors Equity Association. Até hoje, um teatro na Broadway, na Rua 47, leva seu nome. Então havia John Barrymore, o maior ator shakespeariano de palco de sua época, inspirando lendas como Laurence Olivier e Alec Guinness. Sua carreira no cinema incluiu clássicos como Dr. Jekyll e Sr. Hyde em 1920, Sherlock Holmes em 1922 e Don Juan em 1926. O legado não terminou aí. O filho de John, John Drew Barrymore, seguiu seus passos. Mas a tocha agora brilha mais forte com sua filha, Drew Barrymore. Uma atriz, produtora e diretora, ela atuou em mais de 50 filmes e lidera sua própria produtora, Flower Films. Do palco para a tela grande, os Barrymore continuam sendo uma das dinastias mais duradouras de Hollywood. Os Fondas. O legado dos Fonda começa com Henry Fonda, um ícone de Hollywood cuja carreira abrangeu mais de 80 filmes. Estreando em 1935, ele rapidamente se tornou a personificação do herói totalmente americano, estrelando clássicos como As Vinhas da Ira em 1940 e Meu Querido Clementine em 1946. Apesar de décadas de atuações aclamadas, ele não ganhou seu primeiro Oscar de melhor ator até os 76 anos por Num Lago Dourado em 1981, onde dividiu a tela com sua filha, Jane Fonda. Jane traçou seu próprio caminho como atriz principal em sucessos como Descalços no Parque em 1967 e Barbarella em 1968, ganhando posteriormente 2 prêmios da Academia por Clute em 1971 e Amargo Regresso em 1978. Além de Hollywood, ela se tornou uma ativista política pioneira e ícone feminista. Seu irmão, Peter Fonda, seguiu um caminho diferente, tornando-se uma figura-chave no movimento contracultural dos anos 1960. Ele coescreveu, produziu e estrelou no inovador filme Easy Rider em 1969. E mais tarde recebeu uma indicação ao Oscar por Ulis Gold em 1997. O legado dos Fonda continua em uma terceira geração. O filho de Jane, Troy Garrity, e a filha de Peter, Bridget Fonda, ambos seguiram a tradição da família, mantendo o nome Fonda vivo em Hollywood. Os Murdochs. Quando Rupert Murdoch chegou a Hollywood, adquirindo a decadente 20th Century Fox em 1985, ele já era um gigante da mídia. Tendo conquistado a mídia impressa e de radiodifusão na Austrália e na Grã-Bretanha, ele estava prestes a remodelar o cenário americano. Em uma era em que os estúdios tradicionais de Hollywood estavam sendo absorvidos por enormes corporações, Murdoch se tornou a face dessa transformação. Sob sua liderança, a 20th Century Fox alcançou novos patamares.
produzindo dois dos filmes de maior bilheteria de todos os tempos, Titanic em 1997 e Avatar em 2009. Além dos sucessos de bilheteria, ele também mudou o cenário de filmes independentes com o lançamento da Fox Searchlight, que ganhou destaque em meados da década de 2000 com sucessos como Little Miss Sunshine em 2006. Até 2013, o estúdio havia se transformado em 21º século Fox. O legado dos Murdoch continua através de seus filhos. Lachlan Murdoch compartilha o papel de co-presidente executivo, enquanto James Murdoch assumiu a liderança como CEO, garantindo que o nome Murdoch permaneça no centro do cenário em constante mudança de Hollywood. Dor Sherry e Jeremy Zimmer. Gerações à parte, Dory Sherry e seu neto, Jeremy Zimmer, deixaram sua marca em Hollywood de maneiras diferentes. Sherry começou como roteirista antes de se tornar vice-presidente de produção na RKO, depois chefe de produção e, eventualmente, presidente da MGM nas décadas de 1940 e 50. Ao longo de sua carreira, ele contribuiu para mais de 300 filmes, incluindo Um Americano em Paris em 1951, Sete Noivas para Sete Irmãos em 1954 e O Pai da Noiva em 1950. Ele até ganhou um Oscar em 1939 por escrever Boys Town. Mas, além do sucesso em Hollywood, Sherry foi manchete por se opor ao Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara durante o medo anticomunista, recusando-se a colocar na lista negra os acusados do Hollywood 10. Sua influência não parou com sua própria carreira. Décadas depois, ele apresentou seu neto, Jeremy Zimmer, à indústria ao ajudá-lo a conseguir um emprego na sala de correspondência da agência William Morris, com apenas 19 anos. Zimmer subiu na hierarquia e cofundou a United Talent Agency, e UTA, em 1991. Hoje, como diretor executivo da UTA, ele supervisiona uma das agências de talentos mais poderosas do mundo, representando estrelas como Harrison Ford, Wes Anderson, Joel e Ethan Coen, Channing Tatum e Angelina Jolie. A família Garland ou Minnelli. Poucas famílias de Hollywood são tão icônicas quanto os Garland-Minnellis. Vincente Minnelli passou 26 anos dirigindo alguns dos musicais mais amados da MGM, incluindo Um Americano em Paris em 1951, A Roda da Fortuna em 1953 e Gigi em 1958, pelo qual ganhou um Oscar. Mas sua colaboração mais famosa veio em 1944 com Meet Me in St. Louis, onde ele conheceu e mais tarde se casou com a estrela do filme, Judy Garland. Garland já havia feito história naquela época, tendo sido contratada pela MGM aos 13 anos. Aos 16, ela conquistou o papel que definiria sua carreira, Dorothy, em O Mágico de Oz. Ela e Minnelli foram casados por 6 anos e tiveram um filho, Liza Minnelli, nascida em 1946. Liza fez sua primeira aparição na tela aos 3 anos de idade, ao lado de sua mãe, em The Good Old Summertime. Mais tarde, saiu da sombra dos pais, ganhando um Oscar por Cabaret e alcançando o raro status EGOT, conquistando um Emmy, um Grammy, um Oscar e 4 Tony Awards. Douglas Fairbanks e Mary Pickford. O primeiro casal poderoso de Hollywood, Douglas Fairbanks e Mary Pickford, eram figuras maiores do que a vida na era do cinema mudo. Fairbanks, conhecido como o Rei de Hollywood, tornou-se famoso por papéis de capa e espada em A Marca do Zorro em 1920, O Ladrão de Bagdá em 1924 e Robin Hood em 1922. Pickford, a primeira namoradinha da América, veio de uma família de atores e ajudou a revolucionar a indústria cinematográfica ao exigir que os atores fossem creditados pelo nome. Junto com Charlie Chaplin e D.W. Griffith, o casal cofundou a United Artists em 1919, assumindo o controle de seu próprio trabalho fora do poderoso sistema de estúdios. Eles também estavam entre os 36 fundadores originais da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em 1927, com Fairbanks servindo como seu primeiro presidente. Seu legado continuou através de Douglas Fairbanks Jr., filho de Fairbanks de um casamento anterior, que seguiu uma carreira de sucesso em Hollywood e, ao lado de sua esposa, Joan Crawford, tornou-se mais um casal poderoso da época. Os Smiths. A jornada de Will Smith, de estrela de sitcom, a um dos maiores sucessos de bilheteria de Hollywood, foi sem precedentes. Em 2008, ele se tornou o único ator na história a protagonizar 8 filmes consecutivos que arrecadaram mais de 100 milhões de dólares nas bilheterias domésticas. Mas sua influência vai além de sua própria carreira. Ele e sua esposa, a atriz Jada Pinkett Smith, construíram uma dinastia em Hollywood. Jada, conhecida por mais de 30 filmes, incluindo Viagem das Garotas em 2017, juntou-se a Will para moldar as carreiras de seus filhos, Jaden e Willow. A grande virada de Jaden veio em 2010 com Karate Kid, que seus pais coproduziram.
produzida. Nesse mesmo ano, o single de estreia de Willow, Whip My Hair, alcançou platina, tornando-a a artista mais jovem a assinar com a gravadora de Jay-Z. Hoje, tanto Jaden quanto Willow encontram-se estabelecidos como atores, músicos e influenciadores culturais, redefinindo o que significa ser uma dinastia de Hollywood na era das redes sociais. Os Houstons. O nome Houston é sinônimo de excelência em Hollywood, abrangendo 4 gerações. Começou com Walter Houston, uma estrela dos primeiros filmes falados que ganhou um Oscar por O Tesouro de Sierra Madre em 1948, dirigido por seu filho, John. Isso os tornou o primeiro duo de pai e filho a ganhar Oscars pelo mesmo filme. John Huston se tornou um dos cineastas mais lendários de Hollywood, dirigindo O Falcão Maltês em 1941, Uma Aventura na África em 1951 e Os Desajustados em 1957, 1961. Ele ganhou 2 prêmios da Academia, e mais tarde dirigiu sua filha Angelica Houston para sua própria performance vencedora do Oscar em A Honra do Poderoso Prise, em 1985. O meio-irmão de Angelica, Danny Houston, teve uma carreira de ator bem-sucedida, trabalhando com diretores como Martin Scorsese, Sofia Coppola, Tim Burton e Ridley Scott. Enquanto isso, seu irmão, Tony Houston, seguiu a carreira de roteirista, recebendo uma indicação ao Oscar por Os Vivos e os Mortos em 1987. O legado da família continua com o filho de Tony, Jack Houston, que ganhou destaque com papéis em Boardwalk Empire e American Hustle, garantindo que o nome Houston continue sendo uma força em Hollywood. The Fisher ou Reynolds. Quando o músico e ator Eddie Fisher se casou com a atriz Debbie Reynolds em 1955, eles eram um casal de ouro. Eddie, como o rei das paradas pop dos anos 50, estava no auge de sua carreira como crooner. E Debbie, recém-saída de seu aclamado papel de destaque em Cantando na Chuva em 1952, era uma estrela nova e promissora. Tudo terminou rapidamente, porém, quando, em 1959, Ed começou um caso com, e eventualmente se casou com, a amiga de Debbie, Elizabeth Taylor. A carreira de Ed nunca se recuperou completamente do escândalo que se seguiu. E Debbie, que continuaria a ter uma carreira robusta no cinema e no teatro, incluindo um papel indicado ao Oscar em 1964 em A Inconquistável Molly Brown, achou difícil superar sua marca como a esposa rejeitada. A filha de Ed e Debbie, Carrie Fisher, iniciou sua carreira de atriz aos 18 anos em Shampoo, e teve um dos papéis mais icônicos da história como Princesa Leia na série Star Wars, além de uma carreira robusta como escritora e performer de palco. O irmão de Carrie, Todd, é produtor e diretor de fotografia, e também cuida da coleção restante de memorabilia cinematográfica extensa da sua mãe. Todd e Carries meias-irmãs, Joely e Tricia Leigh Fisher, são atrizes e cantoras. E a filha de Carrie, Billie Lord, está prestes a continuar a tradição familiar com uma carreira promissora de atriz, incluindo um papel nos novos filmes de Star Wars. Os Zucker. Os irmãos David e Jerry Zucker começaram na comédia de esquetes, o que abriu caminho para que revolucionassem o gênero de paródia cômica em Hollywood, ao lado do amigo de infância, Jim Abrahams. O trio de cineastas conhecido coletivamente como Zaz se destacou com o clássico cult de 1977, The Kentucky Fried Movie, no qual escreveram e entraram no panteão com seu sucesso de 1980. Apertem os cintos. O piloto sumiu. Eles também criaram a série Corra que a Polícia Vem Aí e foram fundamentais para estabelecer a carreira posterior de Leslie Nielsen como uma figura duradoura da comédia de cara séria. O trabalho solo de David, incluindo Basketball em 1998, Todo Mundo em Pânico 3 em 2003, A Filha do Chefe em 2003 e Todo Mundo em Pânico 4 em 2006, manteve-se firmemente no gênero da comédia, enquanto o de Jerry enveredou para o drama. Ele dirigiu Ghost, vencedor do Oscar de 1990, Lancelot em 1995, e produziu Amizade Colorida de 2011, para citar alguns. Os Bergman ou Rossellines, uma figura importante no movimento neorrealista italiano, o trabalho do diretor Roberto Rossellini influenciou diretores importantes muito além das fronteiras da Itália, incluindo François Truffaut, Jean-Luc Godard e Martin Scorsese. Mas Rossellini chamou a atenção de Hollywood quando começou um caso com a atriz vencedora do Oscar, Ingrid Bergman. A sueca Bergman, que atuou em clássicos como Casablanca em 1942 e Interlúdio em 1946, era uma grande estrela de Hollywood quando ela e Rossellini começaram um caso extraconjugal no set de seu filme de 1950, Stromboli. O escândalo resultante do caso e o nascimento do filho deles, Renato, atingiu um ponto tão crítico nos Estados Unidos que Bergman foi denunciada no plenário do Senado dos Estados Unidos.
e ela se retirou da indie história por anos, antes de um triunfante retorno vencedor do Oscar com Anastasia, de 1956. A filha do casal, Isabella Rossellini, é uma atriz e modelo indicada ao Emmy, que já apareceu em mais de 80 filmes e programas de televisão. Os Baldwins. Os 4 irmãos Baldwin são bem conhecidos por suas contribuições na atuação. O mais velho, Alec Baldwin, desfrutou do maior sucesso popular, recebendo uma indicação ao Oscar por The Cooler, além de 2 Emmys, 3 Globos de Ouro e 7 prêmios SAG por seu papel em 30 Rock da NBC. Daniel, William e Stephen foram todos essencialmente descobertos por Oliver Stone, que os escalou para seu filme de 1989, nascido em 4 de julho. No total, eles apareceram em quase 300 filmes e séries de TV. Os irmãos agora são pais de um grupo de filhas famosas. A filha de Alec, Ireland, com a atriz Kim Basinger, as filhas de Stephen, Hailey e Alaya, e a filha de William, Jameson, estão preparadas para criar uma dinastia em uma indústria diferente. Todas, exceto a última, que ainda é uma jovem adolescente indecisa, assinaram grandes contratos de modelagem. Os Newmans. Os Newmans estão aqui para provar que você não precisa ter um rosto famoso para criar uma dinastia em Hollywood. Os irmãos Alfred, Lionel e Emil, filhos de imigrantes russos, tornaram-se todos compositores e maestros renomados de Hollywood. Alfred ganhou 9 Oscars, Lionel 1, e Emil teve créditos em 15 filmes somente no ano 1943. 2 dos filhos de Alfred seguiram o negócio da família. Thomas e David continuam a trabalhar como compositores, com 14 indicações ao Oscar para Thomas e uma para David. A irmã deles, Maria, foi contratada para criar trilhas sonoras originais para filmes mudos. Alfred tinha um irmão, Irving, que não se tornou músico, mas o filho de Irving, Randy, sim. Randy Newman ganhou 2 Oscars como compositor e tem 3 Emmys e 6 Grammys. Os Zanucks. Darryl F. Zanuck começou sua carreira escrevendo roteiros na Warner Bros. Na década de 1920, antes de se separar para cofundar a 20th Century Pictures, Incorporated, em 1933. Dentro de 2 anos, a empresa de Zanuck quebrou recordes de bilheteria com 18 de seus 19 filmes lançados, tornando-se o estúdio independente mais bem-sucedido em Hollywood. Zanuck e seu cofundador compraram a Fox Film Corporation em 1935 e formaram a 20th Century Fox. Zanuck deixou o estúdio brevemente em 1956, antes de retornar para resolver a famosa produção problemática de Cleópatra, de 1963, que quase levou o estúdio à falência. Seu filho, Richard D. Zanuck, trabalhou com seu pai no estúdio para trazer sucessos e talentos novos, descobrindo Francis Ford Coppola, levando Robert Altman à fama e apoiando grandes sucessos, Planeta dos Macacos em 1968 e A Noviça Rebelde em 1965. O jovem Zanuck se separou da 20th Century Fox em 1972 para formar sua própria produtora na Universal Pictures, que produziu 2 dos primeiros trabalhos de direção de Steven Spielberg, incluindo Tubarão de 1975, assim como sucessos como Cocoon de 1985 e Conduzindo Miss Daisy em 1989. O filho de Richard, Dean, agora dirige o estúdio de produção do pai, The Zanuck Company. Os Redgraves. A família Redgrave ostenta 4 gerações de atores, começando com a estrela do cinema mudo, Roy Redgrave, e seu filho, Michael, conhecido por seu extenso trabalho no teatro, bem como por uma indicação ao Oscar em 1947 por Morning Becomes Electra. A terceira geração é talvez a mais conhecida, incluindo a filha de Michael, Vanessa Redgrave, com vitórias no Oscar, Emmy, Tony, BAFTA, SAG e Globo de Ouro. O filho de Michael, Corin, foi um ator e ativista político, e sua filha, Lynn, foi uma atriz indicada ao Oscar e Globo de Ouro. A filha de Vanessa, Natasha Richardson, liderou a 4ª geração como uma atriz vencedora do Prêmio Tony. A outra filha de Vanessa, Joey Lee Richardson, continua com uma carreira de atuação próspera, e seu filho, Carlo Nero, trabalhou como diretor e roteirista. A filha de Corin, Gemma Redgrave, também atuou constantemente em produções de cinema, TV e teatro. Poucas famílias de Hollywood possuem tanto talento e longevidade quanto o clã Beatty McLean. Os irmãos Warren Beatty e Shirley MacLaine passaram mais de 6 décadas como 2 das figuras mais celebradas da indústria. MacLaine, nomeada 6 vezes para o Prêmio da Academia, construiu uma carreira lendária com clássicos como The Apartment em 1960, Being There em 1979, e sua performance vencedora do Oscar em Terms of Endearment em 1983. Warren Beatty, por outro lado,
trilhou seu próprio caminho como um multifacetado talento. Ele detém a rara distinção de ser nomeado 2 vezes para os prêmios da Academia em atuação, direção, roteiro e produção por um único filme. O Céu Pode Esperar em 1978 e Reds em 1981, vencendo na categoria de melhor diretor pelo último. Do antigo sistema de estúdios até a década de 1970, produções independentes e projetos modernos como Rules Don't Apply em 2016, Beatty permanece uma ponte entre múltiplas gerações de Hollywood. Os Wayans. A família Wayans é a maior e mais bem-sucedida dinastia cômica de Hollywood, abrangendo filmes e televisão por décadas. Os irmãos da primeira geração, Kenan, Damon, Kim, Sean, Marlon, Dwayne, Nadia, Elvira, Deidre e Vonnie moldaram a indústria do entretenimento como atores, escritores, produtores e diretores, acumulando um patrimônio líquido combinado de mais de 100 milhões de dólares. Damon e Kenan fizeram seu maior impacto com In Living Color, a revolucionária série de comédia de esquetes de 1990 que lançou as carreiras de Jennifer Lopez, Jim Carrey, Jamie Foxx e Rosie Paris. Kenan mais tarde criou a franquia Todo Mundo em Pânico no início dos anos 2000, revitalizando o gênero de comédia paródia. O legado dos Wayans não vai parar tão cedo. Uma nova geração está deixando sua marca, liderada por Damon Wayans Jr., que apareceu em Dance Flick em 2009 ao lado de sua família, e estrelou em séries de sucesso como New Girl e Happy Endings. Os Douglas. Kirk Douglas foi um dos homens principais mais icônicos de Hollywood, conhecido por desempenhos intensos em faroestes e filmes de guerra da década de 1950. Mas sua influência foi além da atuação. Ele desafiou o sistema de estúdios ao fundar a Bryna Productions em 1955, produzindo 19 filmes incluindo colaborações com Stanley Kubrick. Kirk também desempenhou um papel crucial ao romper a lista negra de Hollywood, ao dar crédito na tela ao roteirista Dalton Trumbo por Spartacus. Seu legado passou para seu filho, Michael Douglas, que se tornou uma estrela de primeira linha por conta própria. Michael não apenas produziu Um Estranho no Ninho, vencedor do Oscar em 1975, mas também ganhou prêmios da Academia, Globo de Ouro, Emmy e SAG, ao longo de sua atuação. Carreira. Ele colaborou com seu irmão, o produtor Joel Douglas, em Tudo por uma Esmeralda em 1984 e A Joia do Nilo em 1985. Em 2003, a família Douglas se reuniu na tela para Juntos pelo Acaso, com Kirk, Michael, a esposa de Kirk, Diana, e o filho de Michael, Cameron Douglas. Prova de que Hollywood realmente está no sangue deles. Os Redstones. A dinastia Redstone começou em 1936, quando Michael Redstone fundou a National Amusement, uma companhia de teatro que lançaria as bases para um dos maiores impérios de mídia da história. Mas foi seu filho, Sumner Redstone, quem transformou o negócio da família em um império de 40 bilhões de dólares, controlando a CBS Corporation, a Viacom, a Paramount Pictures, a BET e mais, provando que não importa como a distribuição evolua, a narrativa permanece como a força motriz da indústria. Força. Enquanto seu filho Brent vendeu sua participação na empresa em 2007, sua filha Shari Redstone continuou a influência da família. Como presidente da National Amusements e vice-presidente tanto da CBS quanto da Viacom, ela continua sendo uma das figuras mais poderosas em Hollywood, garantindo que o nome Redstone permaneça uma força por gerações. Os Kardashians. Antes de os Kardashians se tornarem um fenômeno cultural, o patriarca da família, Robert Kardashian, era mais conhecido por fazer parte da equipe jurídica de O.J. Simpson durante o infame julgamento de 1995. Mas após seu falecimento em 2003, sua esposa e filhos não apenas alcançaram a fama, eles redefiniram o que significa ser uma celebridade. Sob a orientação de Kris Jenner, os Kardashians dominaram a arte das redes sociais e da televisão de realidade, transformando momentos pessoais em marcas de bilhões de dólares. Kim, Kourtney, Khloe e Rob Kardashian, juntamente com as filhas de Kris de seu segundo casamento, Kylie e Kendall Jenner, aproveitaram sua fama para construir impérios nos setores de beleza, moda e bem-estar. Enquanto isso, Caitlyn Jenner, ex-cônjuge de Kris e medalhista de ouro olímpica, tornou-se pioneira por direito próprio após se assumir como transgênero em 2015. O que começou como um reality show tornou-se uma indústria, com os Kardashians provando que a própria fama pode ser o produto final. Os Shin, ou Esteveses. A atuação é uma tradição profunda na família Shin Esteves, liderada por Martin Sheen, cuja carreira decolou com papéis icônicos em Badlands em 1973 e Apocalipse Now em 1979.
Décadas depois, ele se tornou um nome conhecido como o presidente Josiah Bartlet em The West Wing. Mas Martin não era a única estrela na família. Seus 4 filhos, Charlie Sheen, Emílio Esteves, Ramon Esteves e René Esteves, todos seguiram seus passos. Emílio se tornou uma figura importante do Brat Pack dos anos 1980, estrelando em The Breakfast Club e St. Elmo's Fire, antes de liderar a franquia Mighty Ducks e fazer a transição para a direção. Charlie Sheen se tornou um dos maiores astros do cinema, do final dos anos 80 e 90, com Wall Street em 1987, e a franquia Hot Shots. Mais tarde, ele fez história como o ator mais bem pago na televisão, ganhando $1.800.000 por episódio de Two and a Half Men. Mas após uma briga dramática com o criador do programa, Chuck Lorre, e uma série de colapsos públicos, o reinado de Charlie em Hollywood chegou a um fim abrupto em 2011. Apesar dos altos e baixos, o legado Sheen Esteves continua a deixar sua marca em Hollywood.